Fala galera, meu nome é Ronaldo, eu sou monitor da capacitação de IoT, especificamente da parte de IoT, essa capacitação muito boa promovida pela Softex e realizada pelo Laboratório 7 do IFB Campus Campina Grande. Essa monitoria é uma parceria com o professor Juan Gomes, que é o professor da disciplina de IoT, eu sou apenas o monitor, tá? Então a explicação prévia, assim como alguns detalhes da atividade, só estão disponíveis dentro do nosso curso. Mas você, assistindo esse vídeo, consegue pegar mais um pouco a ideia do que é pedido aqui. Então vamos lá entender um pouco melhor como é o que a gente vai querer fazer hoje, né? Então a gente vai ter essa estrutura aqui, basicamente, onde a gente vai ter que ligar um LED, eu vou até mostrar aqui para vocês. Vai ter que ligar vários LEDs, né? Eles vão seguir uma ordem, e aí, ao apertar um botão, eles vão começar a seguir outra ordem. De forma que a gente vai ter um botão para deixar a ordem indo, né, da esquerda para a direita, e quando eu aperto outro botão, da direita para a esquerda, né? Vamos esperar o professor realizar aqui esse ato. Ó, ele apertou o botão de baixo e o LED começou a acender de outra forma, né? Ao contrário. Então agora ele está voltando. E aí, se ele apertar no botão de cima, vai começar a... Pronto, apertou. Vai começar a ir de novo. Então, essa é a atividade. Espero que vocês tenham entendido. E aí, o que é essa atividade, né? Ela é sobre interrupções na parte de IoT, né? Na parte de sistemas embarcados. Então, vamos lá. Eu separei hoje a aula em 3 arquivos WOKs, para a gente ir vendo com calma e não se desesperar e pegar todo o arquivo pronto e tentar entender ele de uma vez só, né? Que talvez não dê muito certo. Então, vem comigo, que hoje a gente vai aprender a fazer a atividade 2, na verdade 3 de IoT, né? Que teve a primeira atividade que foi sobre construir a própria ideia. Então, espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a atividade. Então, galera, eu vou assumir que vocês já fizeram a atividade passada e que alguns conceitos não precisam ser explicados novamente, assim como eu posso prosseguir de uma forma bem pouquinho mais rápida do que da primeira aula, que foi bem extensa, né? Então, essa daqui vai ser um pouco menor. Então, vem comigo para entender o que a gente fez aqui primeiro para a montagem, né? A gente vai primeiro para a montagem, depois para o código. Gente, aqui tá a ESP que a gente já conhece, tá certo? Deixa eu só voltar aqui no OBS para ver se tá tudo certo. Beleza. A ESP32, aqui eu tenho 4 LEDs. Você pode alterar a cor do LED aqui, tá? Só lembrando. O resistor está na perninha positiva dele, 220 ohms, que é o resistor que a gente selecionou, tá? Pro LED, que a gente conferiu esse valor. E aí eu deixei esse rosa no 19, o roxo no 18, o azul no 5 e o branco no 17. Aí agora vem comigo, dá uma olhadinha nesse componente novo, né? Eu lancei um material para vocês, um vídeo explicando o funcionamento por dentro de uma protoboard, mas basicamente a gente tem duas protoboards diferentes aqui, né? O nome desse carinha é protoboard. Basicamente, tudo que está aqui nessa fileira está conectado. Então tem um retângulozinho de metal que une esse quadrado com esse, com esse, com esse, com esse. Então, a partir do momento que eu pego o GND, coloco aqui e puxo um cabo daqui para cá, esse GND está saindo daqui, vindo para cá. Eles não se conectam assim, ó, na horizontal, no nosso ponto de vista agora. Eles só se conectam assim, ó, na vertical. E essa parte de cima é desconectada com essa parte de baixo. Então, para eu conectar essa fileira aqui, por exemplo, com essa fileira aqui, a quarta, eu tenho que colocar um jumper, né? Eu tenho que colocar um fio. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei o GND, trouxe ele para cá, onde está uma perninha do LED, aí trouxe para cá também, onde está outra perninha do LED, trouxe para cá e para cá. Então, todas as perninhas estão conectadas entre o GND. Você pode vir aqui com o mouse desenhando que vocês vão entender melhor, tá? Então, conexão do LED explicada, a conexão do botão da mesma forma da aula passada, tá, gente? Mas aqui a gente tem uma protoboard diferente. Basicamente, a gente tem essa daqui, aqui no meio, mas a gente tem essas duas fileirazinhas, o mais e o menos. Ao contrário dessa daqui, que só está conectado assim, ó, na vertical, e agora eu vou apagar esses fiozinhos que eu coloquei de demonstração. Essas coloridas aqui, essa vermelha, que é o positivo, e essa azul, que é o negativo, elas estão conectadas assim, ó. Tem um retângulo de metal unindo toda essa parte de baixo, tá vendo? Então, se eu conectar aqui esse GND, por exemplo, ele está aqui nesse primeiro. Esse último vai ter essa mesma informação. Esse 3.3 volts. Se eu conectar aqui, esse último vai ter essa mesma informação. Então, todos eles dessa fileira estão conectados assim na horizontal, ao contrário desses do meio, que estão conectados na vertical. Caso não tenha entendido, é só olhar o material extra que eu coloquei lá no chat geral, explicando sobre protoboards. Tá? Um vídeo muito bom. Então, o resistor está naquele mesmo funcionamento que quando a gente aperta, vai vir um 0 na entrada 27 e na entrada 14. E aí ele vai saber o que é que mudou, né? Já que quando eu aperto, ele vai unir, né? Como eu expliquei na última aula, e a corrente vai preferir o 0 do que passar por esse caminho aqui que tem esse resistor. E esse resistor é de 10 kΩ. Então, explicar na montagem, gente, vamos lá para o código. Não vai mudar muito essa primeira parte do que a gente já fez, né? Definir apenas os botões, eu botei esse... Como a gente tem que clicar no botão e vai voltar os LEDs acendendo, aí eu chamei de botão voltar. Aí o outro eu chamei de botão ir, que vai alterar a ordem da ascensão dos LEDs, né? Dos LEDs acenderem. E aí, a definição dos LEDs também, LED 1, 2, 3, 4, poderia ser 0, 1, 2, 3 também,
Depende, eu prefiro assim, que fica mais didático. Coloquei eles nas portas que eles estão, né? 19, 18, 5, 17. Gente, não precisa seguir essas mesmas portas, vocês podem escolher as portas de vocês, tá bom? E aí, aquela mesma configuração que a gente falou na aula passada, tá? E se você não entendeu, aí você volta lá e assiste novamente. Mas aí, a máscara, né, para ele configurar todos os 4 LEDs ao mesmo tempo. O modo, que esse aqui vai ser o modo de saída. Já esse do botão vai ser o modo de entrada. A gente desativa, bota 0 no pull down e no pull up internos da ESP, né? Porque a gente já está colocando aqui, né? Então não precisa. E esse intertype é justamente onde a gente vai trabalhar hoje, que é a parte de interrupções. Aqui no botão, ele que vai ser a interrupção vai funcionar no nosso botão, né? E o que é essa interrupção? O ESP está lá, no laço dele, fazendo as coisinhas dele e tal. A interrupção é um momento que vai ser acionado, e aí a ESP vai falar assim, ESP, para o que você está fazendo, a partir dessa condição aqui, e executa isso aqui. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? ESP, quando apertar esse botão, pare tudo que você está fazendo e veja esse código aqui que eu montei, tá? Então, basicamente é isso. Nessa parte 1 aqui a gente tem essa definição de pinos, a configuração do LED, do botão, como a gente já viu na outra aula. Essa parte aqui do I/O é irrelevante, não tem nada novo. E aqui as bibliotecas, é a mesma coisa. E aí vamos lá para a parte 2 agora. Pronto, galera, entendido essa parte, vamos lá para a parte 2 da atividade, né? No caso, eu dividi em 3 partes, como eu falei, todas elas aqui estão extremamente comentadas, então caso vocês não estejam entendendo uma explicação, é só literalmente ler o que está escrito aqui, ou pedir para outra pessoa te explicar, mas eu acredito que vocês vão conseguir entender aqui, tá? O que é que a gente vai ter aqui novo, né? A gente vai ter essas duas funções aqui. Então, vamos lá. Static, porque essa função que a gente está criando ela aqui só vai ser poder acessada por esse arquivo. Então, esse static aqui. Esse IRAM ATTR, para que é isso? Na parte de interrupções, é como se a gente estivesse dizendo assim, a ESP está lá fazendo o trabalho dela, e a interrupção é o quê? ESP, de repente, assim, para o que você está fazendo e vem atender essa demanda aqui. Vamos pensar num sistema de aviação, né? Na parte daquelas torres que controlam os aviões. Se atrasarem 5 segundos, vai ocorrer um acidente, né? No envio, por exemplo, tem um avião vindo e outro saindo. Se essa informação não for instantânea para os pilotos, pode ser que um acidente ocorra. Então, é uma aplicação real de RTOS, né? De interrupções, lá na torre que controla os aviões. Então, eles precisam que a informação vá e volte muito rápido. Então, a gente está meio que aprendendo isso, tá? Numa situação muito básica aqui, logicamente, mas a gente está aprendendo um pouco isso. E aí, o que é esse IRAM, né? Ele está falando que é a RAM interna, tá? Então, é um componente ali que a gente vai usar que vai garantir uma resposta mais rápida, essencial para interrupções. Pra gente não é tão essencial, porque a gente tá aqui numa situação muito básica, mas é porque a gente tá aprendendo, simulando uma situação real de interrupção. Mas situações, aplicações reais de interrupção requerem componentes que ajam muito rápido, que entreguem informações muito rápidas, tá? Então, por isso que a gente tá usando aqui esse IRAM, tá? GPIO ISR Random vai ser a função responsável para interrupção quando o botão for apertado, tá? O void arg aqui, que tá falando aqui, o void ponteiro arg, vai ser um ponteiro genérico para passar uma variável para dentro dessa função, tá bom? E aí a gente está falando que ele vai entrar aqui dentro de uma variável que é um inteiro, esse int, sem sinal, que é esse u, então seria unsigned int, inteiro sem sinal, de 8 bits, que é basicamente um char, tá? Um char sem sinal, um caractere no caso, tá bom? Então a gente está passando aqui e vai falar que esse cara vai receber 0. No caso, como é que vai funcionar aqui? O 0, então a gente vai aqui dar uma filada na 3, que está o melhor comentado. O do 0, quando esse V for 0, é porque a gente vai querer ir, sabe? A gente vai querer acender os LEDs indo. E quando for 1, a gente vai querer acender os LEDs voltando, tá bom? Então, vamos lá voltar para a parte 2, tá? Basicamente essa é a explicação dessas duas funções aqui. Espero que vocês tenham entendido. Aqui a gente vai ter a declaração de uma variável global. O que é isso? Essa variável vai existir no código inteiro, tá? Ela não vai estar restrita a uma função, de forma que, tipo, quando essa variável só existe dentro dessa função, não, ela existe no código inteiro, ela tá lá o tempo todo, existe uma parte da memória especialmente alocada para esse carinha aqui chamado dir. O que é dir, né? A direção, tá? Então, a gente... E o que é esse volatile, né? A gente sabe que o int 8 é unsigned int 8. 8 bits, né? Aí int inteiro, o unsigned, né? Inteiro de 8 bits sem sinal, chamado quem? Ele tem o nome dir. Ele recebe o valor 0, então na nossa lógica ele estaria indo, é o nosso padrão, mas se ele recebesse 1, ele começaria voltando, tá? Deixa eu até iniciar aqui a atividade 3, para a parte 3, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ó, vamos aguardar aqui um momento o código rodar, e aí vocês vão ver
como que ele começa, né? Ele vai começar indo. Olha lá, tá começando indo. Aí se eu clicar no de voltar, ele vai começar a voltar, tá vendo? Aí isso que eu tô falando. O ESP tá aqui no laço dele, fazendo a atividadezinha dele. O que é que ele tem que fazer? Ligar LED. Mas aí quando eu aperto o botão, por exemplo, vamos botar o botão de ir para voltar ao normal. Aí eu gero uma interrupção. Eu falo assim de forma muito rápida para ESP, para tudo que você está fazendo e obedece isso aqui. E o que é que ele vai obedecer? Vamos dar uma olhada. Aí, antes da gente dar uma olhada nisso, vamos só terminar aqui de entender. Quando a gente estava aqui, eu coloquei essa parte de configuração nessa função chamada appmain, que é a função no ESP-DF responsável por executar o código principal. Então, o que é que eu fiz? Eu apenas modularizei dessa vez. Eu criei uma nova função chamada setup. Isso é uma prática comum aqui no SPDF. A gente criou uma função chamada setup, aliás, não tão comum como mais no Arduino, mas a gente traz para cá para modularizar e deixar tudo mais organizado, né? Não deixar tudo na appmain, como está aqui, né? Na nossa main. Aqui, aí eu criei uma função chamada setup, e essa setup vai ser responsável só por esse bloquinho aqui de configuração de LED e configuração de botão, como a gente já viu. Então, eu só peguei isso aqui, né? Esse cara aqui, tirei dessa função main, coloquei em outra função, e aí na main eu vou chamar essa função. Só para modularizar, só para organizar o código e ficar mais fácil de resolver algum bug caso apareça, tá? Isso é uma prática comum de sistemas embarcados em programação, tá bom? Então, é isso. Aqui, essa parte 2, ela vai explicar essas duas funções de interrupção, ela vai dar essa base inicial para interrupção, e ela tá bem escrita aqui como que funciona essa função de interrupção, por que que a gente vai criar uma variável volatile. Sim, aí o volatile, esqueci de explicar, é porque essa variável vai poder mudar fora do controle do programa principal. Então, vocês já vão dar uma olhada nisso, tá? Mas é basicamente isso. Eu modularizei, né? Criei uma função setup só para configuração, criei essa variável global e botei essas duas funções de interrupção. E aí expliquei tudo bem explicado, tá? Então vamos para a parte 3. Bem, galera, explicando aqui a última parte da atividade, né? Que vocês vão primeiro, quando vocês forem entrar nessa atividade, né? Para fazer, vocês primeiro veem a parte 1, mastigam a parte 1, vem a parte 2, mastiga a parte 2, depois de engolir tudo, aí vem para a parte 3, que é o final. E aí, aqui tá mais ou menos pronto o que é que vocês vão fazer, né? Eu sempre deixo alguma coisinha para vocês fazerem a mais. Nessa daqui eu até fui bem bonzinho, porque o que vocês vão ter que fazer? Colocar mais 4 LEDs em 4 entradas e adicionar aqui na programação também, tá? Então vamos lá. Aqui eu só fiz com 4, mas vocês têm que fazer com 8, assim como mostra o vídeo do professor, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? Então vamos lá o que é que tem de novo nessa parte 3 aqui, né? Aqui a gente tá igual, né? Bibliotecas, definições, as funções de interrupção, o inteiro sem sinal de 8 bits, volátil, chamado dir, que recebe 0, ou seja, vai começar indo, volatile porque vai mudar de valor. E aqui, ó, nessa função setup, que foi a função que a gente modularizou, né, para criar uma função só para essa parte de configuração, a gente tem uma mudança, que é um intertype. Sendo que a gente não estava mexendo nisso, mas agora a gente vai mexer. Por quê? Porque isso é relativo a interrupções. Então, a gente não vai colocar mais disable, a gente vai colocar um ativo. Só que como é que a gente tem formas de ativar esse intertype? Então, como é que a gente vai fazer? Já que a nossa interrupção vai ser ativada quando o botão for pressionado, e quando esse botão for pressionado vai chegar a 0 na GPIO, eu vou ter que usar isso daqui. GPIO, underline, esse inter de interrupção. Neg edge, tá? O que é isso? É negative edge. Significa que a interrupção do botão... Quem vai fazer a interrupção no nosso sistema? O botão. Quando é que essa interrupção vai acontecer? Quando aqui for 0. O que é 0? A borda negativa, né? A borda de descida. Então, é isso que eu estou falando aqui. Por isso que eu tenho que usar esse neg edge, né? Esse neg edge. Interrupção na borda de descida, negative edge. Quando você aperta o botão, o sinal vai de nível alto para nível baixo. Porque normalmente, ó, ele está conectado com o alto. Aí se eu aperto, aí ele vai querer ir para o baixo. Esse momento de queda de tensão que chamamos de borda de descida. E é exatamente nesse instante que a interrupção acontece. Tá certo? Vou até botar uma exclamação aqui, ó. Espero que vocês tenham entendido essa mudança aqui nesse intertype, né? Interrupção type. Então aí a gente configura e tal. Aqui a gente vai tirar isso aqui. Só um teste que eu tava fazendo. A gente vai até resetar pra ver se não mudou nada. Mas aí, beleza. A gente chama o setup, né? Que vai configurar justamente essa parte. E essa parte de... Sim, por que eu botei só na parte dos botões, né? Esse interrupção type. Porque quem vai gerar a interrupção é o botão, não o LED, né? Acho que isso está bem claro, né? Já que é o botão que é o evento, né? Que aciona a interrupção, que faz a ESP parar de fazer o que ela está fazendo para fazer uma nova tarefa. E aí vamos lá para o novo, né? Que vai ser a parte de chamar essas interrupções, né? Fazer elas funcionarem. A gente vai criar um valor, uma variável chamada valor, que começa em 1, que é um inteiro de 8 bits sem sinal. E aí a gente vai chamar essa linha aqui, ó, ela vai ser o comando da biblioteca ESP-DF para instalar a interrupção.
E aí a gente está colocando 0 aqui, porque existem personalizações dessa função, mas como a gente já está aqui no básico, aprendendo ainda, a gente vai botar 0, porque a gente só quer usar ela, mas tipo instala o básico, que é o que a gente vai usar. E aí, para que serve esse valor? Daqui a pouco ele vai aparecer para vocês entenderem. Mas por enquanto ele está só aqui criado, né? E aí vamos aqui para essas duas que são super importantes. Eu tô falando que quando essa função aqui vai ser o de gerenciamento de interrupção, tá? E aí o botão ir vai chamar essa GPIO 0 e SR handle. Quem é essa 0? Ó, essa daqui tá até marcado, tá vendo? O que é que essa função faz? Coloca 0. Aí coloca 0 em quem? Na direção. Quem é direção, né? Essa variável aqui que a gente criou global. Vocês estão conseguindo conectar as coisas? Será que está ficando claro que essa variável dir é a variável direção que existe no nosso código inteiro? E aí, dentro dessa função aqui, eu estou chamando essa outra função de adicionar uma interrupção. Aí eu estou falando que esse botão aqui, esse botão ir, que é o pino 27 da ESP, quando ele for pressionado, ele vai pegar, chamar essa função. O que é que essa função faz? Coloca 0 no que for passado para ela. Quem está sendo passado para ela? O dir. Então, dir vai receber 0. Ó, vou clicar aqui. Não está mudando nada, porque já está no modo de ir. Tá? Já está no modo de ir. Se eu clicasse no modo voltar, aí ele vai voltar. Ó, começou a voltar. Mas como já estava no modo de ir, então ele vai continuar no modo ir. Essa direção aqui, vocês estão entendendo? Então, o dir, ele vai vir para essa função e vai ser colocado 0 nele. Ou seja, ir, né? Como eu falei. Aqui nessa outra a gente está falando do botão voltar. Então, se o botão voltar for acionado, quem é o botão voltar? É o GPIO número 14, que é esse cara aqui. Se ele for acionado, aí a gente vem para cá, ele vai chamar a GPIO 1, essa função aqui que começa com GPIO 1. O que é que essa função com GPIO 1 faz? Vai colocar no que for passado para ela 1. E esse 1 é o voltar, né? Então, quando a gente clica aqui, ó, a gente vai voltar. Aí vamos lá, recapitular, a gente, quando o pino 14, né, ó, 14, que é o botão voltar, for pressionado, ele vai chamar aquela função que vai jogar 1 em quem for passado aqui. Quem é que está sendo passado? O dir, que é o direção. E a gente sabe que quando o dir for 1, a gente está querendo voltar esse acionamento. E aí, para a penúltima parte da explicação, aqui é uma enumeração de LEDs, é um array, né, basicamente. A gente está falando aqui GPIO num T, que é usado pela SDF para representar GPIOs, então a gente está basicamente listando. Ó. A gente está criando aqui um array, né, de 4 posições, chamados... Aí, o que é que vai ter dentro desse array? O LED 1, o LED 2, o LED 3 e o LED 4. Quem é o quê? Ó, LED 1 é o 19, o 2 é o 18, o 3 é o 5 e o 4 é o 17. De forma que o SPDF, né, a biblioteca SPDF, que não é SP32, vai entender que quando a gente está criando esse array de 4 posições do tipo GPIO não T, a gente vai passar 4 portas de PIO. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Então vamos lá para a última parte da explicação. Gente, partindo para a última parte da explicação, que é onde a magia vai acontecer aqui, tá certo? Então vamos lá. A gente vai começar com um for. Esse for vai começar de 0 e vai até menos que 4. Então vai ser 0, 1, 2, 3. Tudo bem, porque ele é inteiro, tá? Então 0, 1, 2, 3. Quem vai representar esse 0, 1, 2, 3? O 0 vai representar o LED 1. 1 vai representar o 2. O 2 vai representar o 3. E o 3 vai representar o LED 4. Tá tudo bem? É meio confuso, mas porque a gente começou do 0, né? Então, ó, GPIO set level. Essa função pega uma GPIO e coloca um determinado valor nela. Nesse LEDs, quem é esse LEDs? Esse é aquele array que a gente tinha criado. Então, aqui eu tô falando que é o LED 1, LED 2 e LED 3. Então, por isso que eu falei, ó, quando for o I0, vai ser o primeiro cara do array, que é o índice 0, que é o LED 1. Quando for o segundo, quando for 1, né, I igual a 1, vai ser o segundo elemento do array, que é o LED 2. Quando I for igual a 2, então, ó, 0, 1, 2, vai ser o LED 3. E quando I for igual a 3, vai ser o LED 3, 0, 1, 2, 3, ou seja, o LED 4, tá? Perdão, LED 4. E aí, quando ele for 0, 1, 2, 3, aí ele volta para o 0, tá? Isso é o que esse for faz. E aí vamos entender esse cara aqui, esse valor, deslocamento de I, referência aí, né? Vamos lá entender o que aqui, como funciona essa parte. Então, gente, vem comigo tentar entender esse bloquinho aqui, ó, que é esse for, tá? Ele vai varrer
essa enumeração aqui e vai acionar os LEDs. Como é que ele vai acionar os LEDs, né? Ó, esse array chamado LEDs, que tem 4 índices, 0, 1, 2, 3, em que 0 é o LED 1, 1 é o LED 2, 2 é o LED 3 e 3 é o LED 4, tá? Vocês estão entendendo isso? Esse array é do tipo GPIO, ou seja, a ESP biblioteca, a ESPDF vai reconhecer esses caras aqui como pinos de GPIO, e aí o for vai acionar em cima dessa lista aqui, dessa listagem, né? Então esse é o LED 1, 2, 3 e 4, né? Rosa, roxo, azul, branco. O for vai começar em 0 e vai até menos que 4, então inteiro, né? A gente só vai ter 0, 1, 2, 3, e aí o GPIO setLevel é aquela função que a gente já conhece que vai colocar em um determinado pino. Por exemplo, a gente começa em 0, né? LED I. Como o I começa em 0, então seria LED 0, que é o LED 1. Então a gente já sabe que o pino que a gente quer acionar, mas tem essa questão aqui do valor que vai ser colocado nele. Como é que é essa história desse valor? Vamos ver se a gente consegue fazer. O valor, a gente falou no código aqui, ó, que começa em 1, tá? Então vamos lá. O valor começa em 1. Vai ser assim que vai ser feito. Como eu falei que é um inteiro de 8 bits, então vou ter 8 bits. 0, 0, isso vai ser útil para a continuação da atividade de vocês, tá? Vamos lá entender. Esse valor é 1. 1 em um binário de 8 bits se representa dessa forma, tá? É só vocês se consultarem a tabela. E aí, tabela binária. E aí, a gente vai fazer um deslocamento de I. Quem é I no começo? 0. Então, a gente não vai mudar. Mas e aí, se I for 1? A gente vai ter que deslocar para a direita, tá? Como se a gente estivesse empurrando um 0. A gente estivesse empurrando um 0 para cá, tá? Que ele está deslocando para a direita. Ó, vai ficar assim. Eu desloquei apenas 1. Agora eu vou deslocar 2. Aí esse 1 estaria aqui no void, sabe? No vazio. Já não existiria mais. Se eu deslocar 2, aí que ele não vai existir mesmo. Que ele estaria aqui, ó. Então esses dois já eram. O nosso número seria apenas esse. E aí eu vou deslocar mais uma vez. Porque eu desloquei uma vez, ó. Então eu vou colocar aqui, ó. Desloquei uma vez. Desloquei 2 vezes. Esse é o segundo deslocamento, como vocês já conhecem. E agora eu vou deslocar uma terceira vez, né? Porque o nosso for vai até 3. 0, 0, 0. Eu vou empurrar mais 3 zeros. Então esses caras aqui aquele 1 com certeza já morreu. E aí no final disso eu vou fazer um end. 1. End 1. Quanto é 1 em binário? 0, 0, 0, 1. Olha só o que vai acontecer. A gente vai dar um zoom aqui. Vou colocar isso aqui um pouco mais para baixo. Olha só o que vai acontecer. Vocês concordam que o resultado dessa operação vai ser 1? E vários zeros à esquerda aqui. Mas se lembra que ele está lá no zero à esquerda, então a gente podia escrever aqui 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, mas dá no mesmo de escrever só esse 1, né? Facilita o nosso entendimento também. Então, a gente sabe que quando o índice for 0, ele está falando do LED índice 0, que é o LED 1, que é o rosa. Então, nesse pino, nesse array, vai ser esse pino e vai mandar esse valor. Logo, o LED 1 acende. Acho que deu para entender, né? Então, vamos lá para terminar esse for e atualizar a nossa variável chamada valor. Eu vou apagar isso aqui porque vocês já entenderam. Vamos fazer um end 1 de novo. End 1. Ó, agora não tem mais nenhum em cima. E a gente sabe que quando tem o 0 na porta lógica end, vai ser tudo 0. Então, quando o i for 1, ou seja, o LED índice 1, quem é LED índice 1 é o LED 2. No LED 2, coloque o nível 0. Ou seja, o LED 2 não acendeu, mas o LED 1 acendeu. E aqui é a mesma coisa, né, gente? LED 3 não acendeu e o LED 4 não acendeu. Porque quando a gente fizer o end 1, vai dar 0 aqui também, porque não tem 1 em cima, né? Então, não tem como, se tiver 0, já 0 na porta end. Agora, eu vou fazer com o valor 2. Vamos lá dar uma olhadinha, mas para isso a gente vai ter que voltar no código, tá bom? Olha só. A gente fez aquele primeiro for todinho e a gente viu que só o LED 1 acende, ó. Quer uma prova disso, ó? Na primeira interação, só o LED 1 acendeu, como vocês viram ali. Porque é muito rápido, né? Ele já vai ligando os próximos. Mas quando você liga, só o LED 1 acende primeiro. Se ele estiver no modo IR, que é o nosso modo padrão, como ele começa, vocês estão vendo, esse valor vai sofrer um decremento à esquerda
de uma unidade. Vamos lá. Então, passado aquela explicação, agora a gente vem em outra interação, ó. Passou aquela já, a gente chegou aqui agora, nesse parte aqui. Esse valor vai ser deslocado uma vez. Então, se antes era 1 e era assim, agora ele foi deslocado à esquerda uma vez. Deslocar isso à esquerda uma vez é fazer isso aqui, ó. Só que isso aqui não é 1 mais. Se você for consultar a tabela binária, isso aqui é 2. 0, 0, 1, 0. É 2. Então, esse valor, agora aquela variável chamada valor, ela vale 2. Tá certo? E aí, a gente... Pronto. A gente chegou aqui, ó. Fez isso aqui. Essa condição ainda, valor não é maior que 8, então a gente ignora. A direção é 0, então a gente não entra nesse else. E a gente volta pro for. Vamos fazer esse for de novo. Agora com o valor 2. GPIO set level. O for começa em 0. Então, ele vai pegar o LED índice 0, que é o LED 1. No LED 1, ele vai pegar o valor agora, que é esse 0, 0, 1, 0, e fazer um AND com o número 1. Vamos lá. Aqui, ó, 0 com 0, 0, 0 com 0, 0, 1 com 0. Como eu falei, na porta AND, se tiver 0 já era. Então aqui dá 0 e aqui dá 0 também. Oxe, nada aconteceu. Mas era justamente isso que a gente queria. Por quê? Porque essa primeira interação controla o LED 1. Então, o LED 1 aqui desliga. Mas olha só o que vai acontecer na próxima. A gente vai pegar de novo o valor 2 e vai fazer o seguinte. Agora ele vai sofrer um deslocamento à direita de I. I agora não é mais 0. O 0 já foi, ó. Tá vendo que eu desloquei aqui, ó. Aqui seria como se eu tivesse deslocado à direita 0 vezes. Agora eu vou deslocar à direita uma vez. E aí isso aqui não vai ser mais assim. Vai ser assim. E aí, se a gente fizer o AND, 1, agora sim, aqui vai dar 1. E aí, quem é essa segunda iteração, né? A gente está falando do I igual a 1. I igual a 1 é o LED I. LED I, que agora é 1, LED 1. Quem é o LED 1? LED no índice 1 é o LED 2, o roxo. Tá? Espero que esteja dando para entender, apesar dessa confusão desses números. Mas aí agora o LED 2 acende. Vamos fazer com 3? O LED 3, no caso. Olha só. Agora não é mais 1. Agora o nosso for é 2. Então vamos lá. O valor, ó, o GPL set level no LED índice 2. Quem é LED índice 2? É o LED 3. É o azul. Tá? É o azul. Agora valor, que era 2, que era 0, 0, 1, 0, vai sofrer um deslocamento de 2 unidades. Agora eu vou empurrar 2 zeros. Então esse 1 aqui, ó, que tava... Eu vou até desenhar um buraco aqui, ó, pra vocês verem. O buraco. Esse 1 vai cair nesse buraco e vai sumir da existência. E aí esse 0 vai surgir aqui, ó. E aí é como se eu tivesse, ó, deslocado. Ó, vou fazer a animação, ó. Deslocado, 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 deslocado. E 1 caiu lá no buraco da existência. Desloquei 2 vezes. Vocês entenderam? Aqui, ó. A gente tinha assim. Porque a gente não tinha deslocado nenhum. Agora a gente deslocou 1, então eu coloquei mais um 0 aqui, empurrei um 0. Então esse 0 aqui, ó, morreu. Agora eu vou deslocar 2. Aí esse 1 que estava aqui, ó, ele morreu e entrou mais um 0. Aí a gente faz de novo o comparativo, o AND com 1. Vai dar 0. Ou seja, o LED 3 não vai acender. Aí, não estou entendendo essa questão do LED. Por que, como assim o LED 3 não acendeu? Por que, que a gente está falando que essa terceira operação que a gente fez aqui é o LED 3? Por causa de I. I não é 2. E a função não era GPIO set level LED I. I não é 2. LED índice 2. Nessa listagem aqui. Quem é o índice 2? Ó, índice 0, índice 1, índice 2. É o LED 3. É o azul. E a mesma coisa, gente, eu não sei se vocês já perceberam. O LED 4. Tava 0, 0, 0. Eu vou empurrar mais um 0, né? Eu vou deslocar 3 vezes. Eu vou até fazer com o número 2, ó, pra vocês verem, entenderem bem entendido. Ó. Vou fazer o buraco da existência aqui, ó.
Se eu deslocar 1, aí esse zerozinho aqui morre. Aí esse cara vem pra cá, esse cara vem pra cá, esse cara vem pra cá, e eu adiciono mais um 0. Se eu deslocar mais uma vez, né? Aqui eu tinha deslocado 0, aqui eu desloquei 1, agora eu vou deslocar 2 vezes. Aí esse cara morre, aí vem um, vem o outro, e chega mais um. Desloquei 2 vezes. Agora vamos deslocar 3 vezes. Esse cara morre, esse cara vem pra cá. Isso é porque eu tô deslocando pra direita, tá? E surge mais um. Deslocar pra direita é esse símbolo aqui. Mas deslocar pra esquerda é esse símbolo aqui, tá? A mesma coisa que pra esquerda. Enfim. Vai ser a mesma coisa de cima, né? Quando a gente for fazer o AND 1, ó, 1 em binário, vai dar 0 também. Aí o LED 4 não vai acender. Por que essa quarta operação está controlando o LED 4? Porque I agora, no nosso laço, é 3. Quem é LED índice 3? É o LED 4. Tudo bem, gente, é assim que funciona. Então, vamos lá, a gente entendeu basicamente o código inteiro agora. Espero que vocês tenham entendido tudo bem direitinho. E aqui um delayzinho, ó, de 1000 milissegundos. E aqui tem a explicação do que é esse port tick period ms, tá? E aqui a gente consegue acompanhar o valor atual mudando, tá certo? Beleza, gente. Então, na atividade, vocês vão ter que colocar mais 4. E vocês vão ter que ver esse código aqui, pegar, por exemplo, aqui LEDs, não vai ser mais 4, né? Vai ter mais 4, então vai ser 8 índices que ele vai acessar, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, esse valor aqui, vocês estão vendo que ele está aumentando. Então, vocês vão ter que ver aqui, ó, em vez de ser 8, e aqui ser 8, né? Qual o valor que vai assumir quando for 4 LEDs, né? Se a gente for aqui na gravação do professor, no display aqui, ó, a gente vê que é 128. Então, ele vai chegar ao 100. Por que 128, né, gente? Por que 128? Ó, você lembra quando o valor deslocava? Perdão. Esse valor, essa variável chamada valor, ela tem 8 bits, ó. 8 bits, e ela começa em 1. Aí, se você desloca um para a esquerda, que é o que esse carinha aqui faz, ó, ou esse, dependendo da direção que você tiver, aí vocês dão uma olhada e tentam entender. Mas se for para a esquerda, aí vira assim, isso aqui é 2. Aí isso aqui é 4. Isso aqui é 8. Aí vocês vão ter que dar uma olhada na tabela binária. Aí isso aqui é o quanto? Isso aqui é 8, que a gente sabe. Isso aqui é 4, isso aqui é 2, isso aqui é 1. Isso aqui, ó. Isso aqui é quanto? E esse aqui? Esse aqui é quanto? E esse aqui, ó. Esse aqui a gente sabe que é 128, que a gente deu uma afilada ali no vídeo do professor. Mas, ó, quem na tabela binário é esse número aqui? Vocês estão entendendo? Esse valor, ele faz isso. Isso para ir, né? E para voltar, ele vai fazer o contrário. Mas eu acho que já deu para entender, né? Então, vai estar tudo explicadinho aí na parte de tarefas, tá? Do Microsoft Teams. E sintam-se à vontade aí para fazer a atividade. Espero que dê certo. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau, tchau.